mais um episódio da primeira semana do Thinker. Dessa vez a gente vai trazer um conteúdo aqui de outra thread, não necessariamente do site da primeira semana do Thinker, que era o assunto que a gente vinha falando. Tem aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes da agenda que a gente vai tratar. Depois eu vou separar ali os cortes certinho referente a cada tópico desse. Se surgir algum assunto fora desses tópicos, não tem problema. A gente vai tratar aqui como um extra, né? Um bônus, um conteúdo extra. Então aqui eu vou convidar o nosso convidado ilustre, né? Vou anunciar ele aqui agora, que é o Paulo Carneiro. Ele está aqui no nosso Slack compartilhando a tela. Já estão vendo sua tela, tá, Paulo? Então ele está mexendo. Então, boas-vindas, Paulo Carneiro, que é o designer da comunidade do DevPP e que tem uma carreira muito bacana que você vai poder conferir no LinkedIn, que eu vou deixar aqui também nos comentários, o link do LinkedIn dele. Então, boas-vindas, Paulo. Pode se apresentar, fica à vontade aí para falar sobre os assuntos que nós combinamos aqui. Obrigado, cara. A satisfação estar aqui, de tudo, né? A galera provavelmente não está me vendo, mas muitos aí do DFTP me conhecem. A ideia aqui é a gente compartilhar, né, conteúdo por meio da comunidade. E aí, falando com o Felipe hoje, ele topou uma loucura que eu disse. Ele, cara, vamos começar a desenvolver, né, um novo site para o DFTP, para a comunidade, para dar um incentivo para a galera. E a gente decidiu mostrar como isso funciona, né? Desde a construção inicial, desde o protótipo. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que está, né? Eu gostaria de opiniões depois, logo a seguir aí. Mas a ideia é a gente bater um papo de como funciona essa construção, né? Do design ao código, para o pessoal ter um pouco mais de profundidade de como funciona um projeto de desenvolvimento web, né, nesse sentido. Nesse caso, a gente vai trabalhar como um mobile desktop, né? Eu vou apresentar as duas visões para vocês aqui. Então, espero que vocês aproveitem e contem comigo para o que precisar. Maravilha, maravilha. Então lá, vamos avançar, né? Eu vou dar um zoom aqui. Melhor aqui Acho que assim, é importante mostrar a estrutura, o esqueleto, né? O que eu costumo fazer ali de fato antes de começar a desenvolver, né? Eu vou entender ali um pouco das telas que as pessoas utilizam, necessariamente, em todo o ambiente ali de telas que a gente tem, né? Costumo definir ali como 1920 né? Coloquei um valor aqui, 768, que a gente tem uma dimensão ali, mas 1920 são os monitores maiores, né? Eu não posso lá desenvolver esse projeto específico para esse monitor apenas. E aí tem alguns recursos dentro do projeto que eu vou explicar melhor, né? Mas nesse caso aqui eu estou partindo de um número que é 1440 por 768, né? Que é o nosso hero aqui, é o tamanho do nosso hero, essa margem azul que vocês estão vendo aqui, né? Então, estabeleça essas medidas para a gente poder ter organização dos elementos dentro da interface, né? Sem isso, fica um tanto jogado. Então, eu procuro assim, ser um tanto perfeccionista com relação à organização dos elementos, né? Vejam que eu procuro deixar ali muito bem posicionados os elementos, cada um no seu canto. Isso vai fazer bastante diferença na hora do desenvolvimento, né? Na hora do dev colocar a mão. Isso estando bem organizado, né? Faz todo sentido para ele na hora de desenvolver. Acho que contribui também. Espaçamento também, muito importante, quando a gente organiza os elementos aqui. Então, eu criei um padrão aqui de 80 pixels entre elementos, né? Alguns, inclusive, estão até movimentados ali, mas eu posso ir ajeitando esses caras, posso ir organizando eles. Mas, temos um padrão, né, de organização, todos com 80 pixels, na hora do dev desenvolver esse grid, né? Acho que ajuda bastante, contribui bastante. E aí, partindo daí, a gente tem um dos principais elementos das interfaces, né, como um todo, como fator de comunicação, é a tipografia, né? De fato, é a tipografia. E aí, aqui, aquele mesmo grid que eu coloquei em cima ali é o que eu aplico aqui na minha página. Isso aqui é um guia mesmo para quem tiver dúvidas depois na hora do desenvolvimento. A pessoa pode, né, bater o olho ali e entender como que está as dimensões que eu utilizei, tanto para mobile quanto para desktop, né? Eu até errei. Corrigir aqui. Que é 360, que é uma medida padrão que eu utilizo. Depois eu mostro para vocês como é que eu defino essa tela aqui também, né? E aí, espaçamentos entre as colunas. Normalmente eu utilizo 24 pixels, né, entre cada coluna, tanto para mobile quanto para desktop.
Alguns projetos eu acabo utilizando 40 pixels entre as colunas, nesse caso específico eu utilizei 24 mesmo, a gente manter uma estrutura um pouco mais enxuta, enfim. E aí eu tenho ali a tipografia. A primeira tarefa, né, do designer na hora de pensar nessa interface, eu costumo começar pela tipografia. Por que pela tipografia? Existem tipografias gratuitas e existem tipografias pagas, né? Para projetos como esse, eu costumo escolher uma Google Font, por exemplo. Essa daqui é a Charcapet, né? Eu gosto muito dessa tipografia. Ainda mais para esse motivo, né? Para esse motivo de site, eu acho que harmoniza bem, acho que transmite bem, transfere bem o que a gente está querendo comunicar, né? Ela é uma fonte muito bacana, muito legível, não tem dificuldade para ler, tanto como uppercase como lowercase, ela tem uma leitura boa, oferece uma leitura boa, né, nos tamanhos convencionais também, que daqui a pouco a gente vai entrar na questão de dimensão, pixels, e aí tem uma particularidade que eu sempre costumo colocar na documentação, né, se alguém tiver alguma dúvida aí por que eu faço isso também, a nível de desenvolvimento, fiquem à vontade de interromper, né, e chamar o Felipe aí que ele me aciona. Então, aqui Perfeito. nós temos depois de definido o grid, onde eu vou, a área que eu vou utilizar para colocar esses elementos, eu inicio, de fato, ali o desenvolvimento da landing page, né? Primeiro, claro, a copy, né, desse conteúdo, eu vou desenvolver ali todo o texto, qual o motivo desses textos, a hierarquia deles é muito importante, a de hierarquia, né? Vejam que aqui eu tenho um subtítulo, depois um título maior, né, que é um H1 aí, que a gente vai falar na linguagem dev, e depois eu tenho um body ali, que é um corpo de texto. Tem alguns ícones para poder auxiliar a navegabilidade. Aqui dentro do próprio protótipo, não sei se vocês conseguem enxergar aí, deixa eu dar um enter aqui novamente, eu consigo fazer, inclusive, algumas micro-interações, e acho que isso deixa o projeto um pouco mais dinâmico. Eu não sei se vocês enxergam aí, mas esse mousezinho aqui, ele está fazendo um movimento de cima e baixo, topo e baixo, em cima, ele está se movimentando, né? Dá pra ver, sim, é bem baixo aqui, né? Eu vou até pôr o mouse aqui na Isso, transmissão. bem suave ele está, né? O que eu posso fazer para vocês conseguirem ver melhor? E aí, assim, por isso que algumas pessoas, inclusive, me questionaram hoje, cara, é um protótipo mesmo? Fácil? Porque, assim, tem alguns tipos de animação que a gente consegue fazer, mesmo no protótipo, né? Que algumas pessoas se confundem. Falam, cara, tá pronto já? Como você está navegando já no projeto? Não é Né? possível, né? Esse é o poder que apps, né, aplicações como o Figma oferece para a gente. Eu acho que vocês já conseguem ver com um pouco mais de precisão aí a animação. Perfeito. Né? Trouxe essa ilustração básica, enfim, ela não tem um fundamento ainda, né? Eu simplesmente criei um shape ali e repliquei ela para poder fazer esse efeito bacana aqui, no sentido de criar uma divisão dinâmica, né? Por que eu trouxe esse tipo de elemento? Cara, como a gente está falando muito de comunidade, né? Eu tenho que fazer elementos ali que façam sentido. Né? Então, isso dá uma tridimensionalidade bacana. Né? Procurei utilizar assim, cores vivas também. O nosso projeto anterior era, na minha opinião, claro, era um tanto monocromático. Né? A gente não tinha alguém dedicado ali para poder fazer isso. Cada um ia construindo ali como Lego, a gente ia trazendo características, mas construímos. A gente saiu do zero e tiramos aí, né, uma comunidade que chegou a engajar 300 pessoas facilmente. Né? Isso falando só de desenvolvedores. Se a gente for falar de pessoas, né, empreendedores, empresários e empresas que começaram a participar do DSP, amplia um pouco mais esse quadro. Né? A última lista que eu tive lá, acho que passava de 700 membros no Meetup. Exato. Então, assim, voltando aqui para dentro do projeto, né, vocês estão vendo aqui, eu procuro dividir também, procuro organizar o projeto, acho isso muito importante, inclusive, né? Eu vou fazer o seguinte, inclusive, Felipe, vou te colocar aqui dentro, para a galera ver você navegar aqui dentro. Colocou seu e-mail aqui, eu vou copiar e vou te mandar um share aqui. Eu estou compartilhando o projeto do Felipe. Daqui a pouco vocês vão ver o mouse dele aqui dentro também, navegando junto comigo, tá? Por que isso é importante? Porque na hora que o dev tem contato com algum desses elementos, né, vou rapidamente aqui mostrar para vocês. Nós temos um botão, um CTA ali, não temos muita dificuldade, né? Deixo ele completamente funcional para eu poder fazer as edições na hora que eu
muito dinâmico, né? E aí, quando eu acesso a nível de dev, se ele vier aqui no Inspect, né? Ele tem ali as características, não sei se de repente está pequeno aí para vocês, mas temos ali as características do botão. Ele, inclusive, mostra até o display flex, né? Que hoje é bem utilizado na hora de você, no CSS, na hora de você construir esse elemento. Então, ele traz aqui, né, elementos muito importantes da arquitetura desse botão. Espaçamento, a tipografia, o peso da tipografia, né? O espaçamento da tipografia, a cor que eu estou utilizando, o hexadecimal ali, do background e tudo mais, dimensão do botão, dimensão do ícone, no caso, e todas as características necessárias para construir esse botão no CSS.